Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá! Enquanto isso, Lúcio Malavé se refugia na bebida alcoólica, enquanto pensa em Esmeralda. Adrian acende as velas do bolo com a Aurora. Ele comenta sobre a surpresa que fará. A Aurora chama Esmeralda para que ela apague as velas do bolo. Esmeralda diz que não se cansa de olhar seu menino, que é tão bonito. José Armando chega ao seu apartamento. A Aurora pede que Esmeralda faça um pedido antes de apagar as velas. Esmeralda deseja que a Virgem de Guadalupe cuide do seu bebê e nunca o desampare. Todos cantam a música Parabéns. Adrian chega ali com sua surpresa, o grupo de mariachis que cantam a música parabenizando Esmeralda. José Armando entra em seu apartamento. Tânia e Sebastião cantam parabéns para ele. Ele fica surpreso ao encontrar os amigos ali. Na vila, todos comem bolo enquanto escutam música boa. Adrian pede a atenção de todos para irem ao quintal, onde acontecerá a próxima surpresa. Todos vão ao pátio da vila. Branca comenta com Dominga que é incrível que Esmeralda possa ver. Dominga diz que é um milagre e devem agradecer muito à Virgem de Guadalupe. Melésio já está de volta ao interior. Ele conversa com a água da cascata e diz que está muito preocupado com sua rainha, pois iriam operar ela para que ela pudesse enxergar. Melésio admira uma flor e a dá para a água da cascata. Todos se reúnem no pátio da vila. Adrian fala que para ele, Esmeralda é como uma irmã e soube conquistar o coração de todos que a amam. E hoje ela comemora por estar enxergando. Adrian deseja que Deus proteja Esmeralda e o filho dela. Ele a abraça. Esmeralda fica agradecida com todos. Melésio diz que quer ver sua rainha Esmeralda e o Esmeraldinho. Melésio ouve o som da água da cascata caindo. Ele comenta que seria maravilhoso se sua rainha viesse ali, com os olhos novos, e pudesse vê-la. Ele também fica com medo de Esmeralda nunca mais voltar, mas que se isso acontecer, vai morrer. A festa da vila segue a todo vapor. E lá há muita comida boa. Esmeralda observa os pratos diversos e sente o cheiro das delícias. Esmeralda observa um jarro de limonada e se lembra do seu trauma, quando Rodolfo destruiu sua banquinha de limonada. Sebastião diz a José Armando que só veio cumprimentá-lo, mas já vai ir embora. José Armando o abraça e agradece. Tânia dá um presente para José Armando. Ele fica muito feliz. Sebastião se retira e José Armando aproveita para beijar Tânia. Tânia diz que hoje é o aniversário do homem mais bonito e sedutor do mundo, que é ele. Rodolfo chama a Amélia e pergunta por Branca. Amélia diz que ela não ligou pra nada. Rodolfo se estressa. Amélia crê que Rodolfo vai brigar com Branca. Esmeralda tenta quebrar a pinhata, mas não consegue. Branca comenta com Dominga que ficará ali na casa, pois lá fora tem muito barulho pro seu neto. Dominga comenta com Branca que é a mesma história de sempre. As avós cuidam dos netos. Branca diz que queria tê-lo sempre assim. Dominga pede que ela aproveite muito. Branca elogia as rosas de Esmeralda. Dominga diz que ainda não sabem quem manda aquelas flores toda semana. Dominga crê que pode ser o Dr. Lascaino. Dominga comenta com Branca que o Dr. Álvaro se lembrou mais da Esmeralda do que o José Armando. Dominga diz que Deus irá castigar o José Armando, porque aquele menino é filho dele. Branca diz que sonhava com a reconciliação dos seus filhos. Dominga pede que ela tire essa ideia da cabeça, pois ele cuida da própria vida e Esmeralda, algum dia, encontrará quem realmente a ame. Branca diz que ela é jovem e linda e tem o direito de ser feliz. Esmeralda consegue quebrar a pinhata. José Armando diz a Tânia que ela devia ter ido com Sebastião, pois está tarde. Ele avisa que quer ir dormir, porque amanhã acordará cedo para ir ao hospital. Tânia decide fazer a vontade dele, mas revela que amanhã ele não vai fugir dela. José Armando diz a si mesmo que essa noite quer sonhar com a Esmeralda. A festa já acabou. Esmeralda está quase dormindo com seu filho. Esmeralda se lembra de quando Álvaro lhe disse que a vida dela estava começando agora e que todas as sombras ficaram para trás.
Esmeralda diz ao filho que Deus e a Virgem Santa lhe deram a oportunidade de ver e terá forças para lutar, mas sem o amor do José Armando jamais será feliz. Branca pede desculpas a Rodolfo pelo atraso. Ela diz que o tempo passou voando. Rodolfo diz que ela sumiu justamente hoje, no aniversário do José Armando. Branca diz que adora o José Armando. Rodolfo diz que ela não devia ter deixado ele esperando. Branca diz que falará com ele e tem certeza que ele irá entendê-la. Rodolfo pergunta o que está acontecendo. Branca diz que não vai dizer, porque ele não quer saber mais nada da Esmeralda. Ele a critica por ela esconder coisas dele. Branca pede que ele não brigue com ela, pois essa noite está muito feliz. No dia seguinte, a Aurora cuida do bebê de Esmeralda. Adrian se aproxima e a vê dando carinho pro bebê. Adrian diz que ela fica linda com o bebê no colo. A Aurora diz que a Dominga está preparando o leite e a Esmeralda tomando banho. A Aurora sorri para ele e pergunta por que ele lhe olha tanto. Ele diz que ela seria uma boa mãe. A Aurora pergunta o que ele falou com o Dr. Penha Real. Adrian diz que ele lhe falou sobre a Graziella e que ela terminou com ele, porque gosta dele. Ele fala que sua relação com Graziella acabou e inventou que namorava ela. A Aurora quase surta de felicidade. Dominga leva uma madeira para o bebê. A Aurora se despede e avisa que vai ir trabalhar. Branca se desculpa com José Armando e fala que perdeu a noção do tempo, porque quando está com seu neto, se esquece de tudo. Ela dá um presente para o filho. Ele abre o presente e vê que é uma linda caneta. Branca diz que espera que ele use sempre. Branca diz que quem mandou o presente foi o José Rodolfo, filho dele. Dominga pede que Adrian não se faça de sonso, pois a Aurora está apaixonada por ele e ela é boa e bonita. Dominga pergunta se ele está gostando da Aurora. Adrian diz que não consegue esquecer a Graziella e acha que isso nunca acontecerá. Rodolfo se despede do filho e diz que tem uns compromissos para cumprir. Tânia aparece e cumprimenta os pais de José Armando. Branca se despede e eles saem. Branca pergunta se Rodolfo está satisfeito por Tânia estar consolando José Armando. Esmeralda agradece a Álvaro por ele visitá-la. Ela diz que ele tem sido bom demais com ela e quer saber como pode começar a pagá-lo. Ele pede para falarem de coisas agradáveis e dela em especial. Rodolfo comenta com Branca que a filha deles é orgulhosa demais, pois foi vê-la e ela não aceitou vê-lo. Branca diz que ela não quis aceitar o dinheiro dele. Rodolfo diz que Esmeralda tratou José Armando mal e o mandou embora como fez com ele. Branca diz que ela fez isso porque ele não quis ver o bebê. Rodolfo diz que o José Armando começou a esquecer a Esmeralda. Branca comenta que sua filha está pagando com a mesma moeda. Álvaro pergunta o que Esmeralda fará agora no começo da nova vida. Ela diz que quer trabalhar, pois precisa pagar pela sua operação e tem uma dívida para pagar. Álvaro diz que não quer que para ela seja preocupante pagar a operação. Ele diz que se considera pago em vê-la feliz. Tânia pergunta ao seu amor se vão sair essa noite. José Armando pergunta onde ela quer ir. Ela pede para dançarem. Georgina aparece ali com Sebastião. A loira oxigenada cumprimenta o galã e combina de vê-lo depois. Georgina cumprimenta Tânia. Tânia sente ciúmes de José Armando com Georgina. Tânia diz que não gostou daquela convencida. Georgina vai ao consultório do pai e diz que gostaria de propor de fazer um jantar de boas-vindas para ele e só convidará o Álvaro e o José Armando. Bernardo pergunta se ela está interessada nesse rapaz. Georgina diz que ele é simpático. Tânia elogia a caneta de José Armando. Ele decide não dar a ela, pois foi um presente. José Armando cumprimenta Bernardo e comenta que tem se saído bem nos estudos, mas é bastante puxado. Bernardo diz que ser médico não é nada fácil, pois trabalham demais. Georgina convida José Armando para jantar com ela e seu pai. Ele diz que já tinha um compromisso, mas cancelará para jantar com eles. Álvaro diz a Esmeralda que semana que vem dará para ela umas lentes de contato para que ela corrija a imagem turva que ainda tem na visão. Esmeralda agradece. Álvaro pede para ela aceitar sair com ele essa noite, para que conheça tudo que não podia ver antes.
Esmeralda aceita. Esmeralda conta para Aurora que quer fazer muitas coisas, mas antes de enxergar totalmente, não pode fazer tudo. A Aurora pergunta se ela enxerga as coisas embaçadas. Esmeralda não sabe. Esmeralda diz que pouco a pouco enxergará melhor. Dominga dá um copo de leite para Esmeralda beber. Esmeralda diz que o leite é muito branco. Dominga diz que Esmeralda tem que aprender as coisas pouco a pouco. Esmeralda fala que tudo é maravilhoso, esse mundo que vivem. Aurora diz que ela está igual a um bebê, pois não conhece nada. Esmeralda diz que quando José Rodolfo começar a enxergar as coisas, irá ajudá-lo. Branca vai com Crisanta a uma joalheria e compra um escapulário para Esmeralda e o neto. José Armando cancela seu compromisso com Tânia e fala que terá que ir a um compromisso com o Dr. Pérez Montalvo. Esmeralda elogia o colar. Branca diz que é o presente de aniversário dela. Crisanta entrega o de José Rodolfo. Esmeralda agradece a mãe por tudo. Horas depois, elas vão à igreja rezar a Deus e agradecer a padroeira do México, a Santa Virgem de Guadalupe, por todas as bênçãos. Fátima e Rita saem para escolher um vestido de noiva perfeito para Graziella. Graziella vai com sua amiga Doris olhar as coisas. Rita diz a Fátima que está muito nervosa, pois o Emiliano não conseguiu confirmar o conjunto que cantará na recepção. Fátima diz que também está nervosa. Rita diz a Graziella que qualquer coisa que ela precisar é só ligar para ela. Branca pergunta a Esmeralda quanto que o Álvaro cobrará pela cirurgia dela. Esmeralda diz que o pagará com seu trabalho. Branca diz que quer pagar a operação dela, pois tudo que eles têm é dela, e ela é rica. Branca pede que ela aceite o que ela quer dar. Esmeralda diz que dela só aceita o amor e o carinho. Esmeralda diz que está muito feliz por poder ver e começará uma nova etapa em sua vida, sem sofrimento e sem sombras, e viverá para o seu filho. Adrian diz a Aurora que não é um homem que serve para mulheres como ela, porque está magoado e não tem vontade de se apaixonar. Ela o entende. Adrian diz que fez mal em dizer para o Dr. Penha Real que estava namorando com ela. Esmeralda diz a Socorro e Dominga que seu filho dormiu. Ela fala que se sente maravilhada e sortuda por tudo que vê. Dominga fica feliz. A Aurora começa a chorar. Ela diz que é triste saber que foi usada. Esmeralda se arruma para sair. Socorro diz que ela está tão bonita que o Dr. Lascaino ficará apaixonado por ela. Dominga elogia a moça. Esmeralda pede que Dominga cuide do seu pequeno. Álvaro fica encantado ao ver Esmeralda. Ele diz que ela está maravilhosa. Esmeralda diz que sempre gostou das flores e admira a beleza delas. Esmeralda pergunta ao doutor se é ele quem manda aquelas rosas vermelhas, já que no cartão diz que é de um admirador secreto. Álvaro diz que não foi ele quem as mandou. José Armando chega à casa do doutor Pérez Montalvo. Georgina aparece. José Armando pergunta por Álvaro. Bernardo diz que ele não veio, pois tinha um compromisso importante. Álvaro leva Esmeralda para sua casa, onde vão jantar. Álvaro diz que vai apresentar a Esmeralda, a mulher que antes dela era a pessoa mais importante de sua vida. Hortência conhece Esmeralda e fala que é a mãe do Álvaro. Esmeralda fica muito feliz. Hortência deseja boas-vindas a ela. Bernardo recebe uma ligação do seu amigo, Lúcio Malaver, e sai para atendê-lo. Georgina comenta com José Armando que nunca se casaria com o médico, porque viver com seu pai já é mais do que o suficiente. Bernardo diz a Lúcio que ainda não recebeu todos os exames dele e por isso não podem tomar decisões até verem o exame. Lúcio pede perdão e pede que Bernardo o entenda e apresse os exames. Bernardo diz que o ligará depois e poderão se encontrar no seu escritório à noite, onde poderão conversar com tranquilidade. José Armando pergunta a Georgina quando ela descobriu o dom para esculturas. Bernardo aparece e corta o assunto. Bernardo fala que estava falando com um amigo que teve o rosto queimado há muitos anos, mas que agora quer reconstruir o rosto. José Armando diz que conhece uma pessoa assim, mas é um ser desprezível. Hortência diz a Esmeralda que tinha muita vontade de conhecê-la. Esmeralda diz que ela é muito amável. Hortência elogia a beleza dela. Esmeralda agradece e fala que ela é muito gentil.
Hortência diz que agora compreende o motivo do seu filho ter se interessado nela. Bernardo fala para Georgina e José Armando que terá que fazer umas 3 operações nesse seu amigo, mas não sabe se o coração dele poderá resistir. Bernardo pede que José Armando se integre à sua equipe e que trabalhe com ele. José Armando se interessa e agradece pela confiança e oferta. Esmeralda comenta com Dominga que a mãe do Álvaro é uma senhora muito linda e eles foram muito bons com ela. Dominga pergunta o que Esmeralda faria se o Álvaro a pedisse em casamento. Esmeralda diz que não tem cabeça para isso. Irmã Piedade e irmã Lucília visitam Esmeralda. Elas ficam surpresas por Esmeralda poder ver. Fátima comenta com Branca que semana que vem será entregue seu vestido e está lindíssimo. E também faltam os sapatos e a bolsa. Graziela pergunta se a mãe só se importa com isso. Branca percebe a tristeza de Graziela e fala que um dos momentos mais importantes e bonitos da vida é o casamento, que abre para eles um mundo cheio de alegria e novos projetos. Graziela diz que adoraria que a mãe se casasse no seu lugar, já que está lhe pressionando a se casar com um homem que não ama. Fátima pede que ela cale a boca, pois não a obrigou a nada. Graziela revela a Branca, a tia, que ama o Adrian Lucero. Branca fica passada. Fátima dá um tapa na cara de Graziela e ela começa a chorar. Branca protege a sobrinha. Sebastião pergunta sobre Georgina. José Armando diz que assim que sair da universidade, verá o novo projeto dela. Sebastião comenta que acha que Georgina irá conquistá-lo. José Armando diz que o que mais gosta em Georgina é que ela não tem interesse nenhum em se casar. Hortência comenta com Álvaro que Esmeralda é uma mulher encantadora. Álvaro diz que acha que se apaixonou por ela. Hortência pede que ele confesse a verdade para ela. Álvaro diz que irá convidá-la para jantar essa noite e dirá para ela que a ama. Branca diz a Graziela que Adrian é pobre e humilde, mas ele é um bom rapaz, e se ela pensa que pode ser feliz com ele, que faça isso. Graziela diz que não pode e tem que se casar com ele por dinheiro. Ela confessa que vai se vender ao Emiliano para poder esbanjar dinheiro, como fizeram sempre. Graziela diz que precisam continuar com essa vida de luxo. Branca diz que ela não precisa fazer isso. Graziela diz que não tem outra saída e que se casará com o Emiliano. Fátima pede que ela cale a boca. Graziela diz que o que mais lhe dói é que não será feliz e nem fará o Emiliano feliz. Álvaro liga para Esmeralda. Branca chega à vila com alguns presentes. Esmeralda diz a Dominga que o doutor lhe convidou para jantar e vai lhe buscar esta noite. Dominga diz que sabia. Dominga pergunta para onde irmã Lucília foi. Esmeralda diz que ela irá para o interior e sentirá muitas saudades dela. Socorro chega com Branca ali. Esmeralda fica surpresa com os presentes. Branca diz que comprou vestidos e sapatos para Esmeralda e algumas roupinhas para o bebê. Socorro as ajuda a abrir os presentes. Esmeralda acha seus vestidos lindos e agradece à mãe. Enquanto isso, Rodolfo comenta com Graziela que o casamento dela será um grande evento. E ela deve estar muito contente. Ela concorda. Adrian se aproxima deles. Graziela diz ao tio que tem tudo, mas está nervosa. Rodolfo diz que o casamento é uma experiência especial para todos. Rodolfo pergunta o que ela quer de presente. Graziela diz que já tem tudo. José Armando conhece algumas outras obras de Georgina. Ela diz que outro dia o levará ao estúdio. Georgina diz que está trabalhando numa escultura, mas precisa de uma modelo que seja a encarnação da perfeição. José Armando pensa em Esmeralda e fala que conhece uma mulher assim, mas não tem mais contato com ela. Georgina pergunta se ele amou essa mulher. Ele diz que sim, mas que tudo ficou no passado. Adrian parabeniza Graziela e diz que sabia que ela tinha namorado, mas não sabia que ela ia se casar tão rápido. Graziela pede que ele volte para a terra dele e que peça para o seu tio e invente uma desculpa. Ela pede que ele não torne tudo mais difícil. Ele diz que está ali e continuará ali. Graziela diz que está sofrendo muito e pede que ele tenha piedade.
Ele diz que o que mais ama é ela, mas ela o deixou por ele ser pobre. Graziela chora. Bernardo fala com Lúcio e diz que o problema cardíaco que ele tem é mais sério do que ele pensa. Lúcio fala que seguiu o tratamento que ele recomendou. Bernardo diz que terão que tratá-lo de outro jeito e tudo dependerá da reação do coração dele, mas não poderá operá-lo. José Armando se encontra com Tânia e começa a imaginar Esmeralda no lugar dela. Dominga decide olhar a sorte de Aurora. Dominga fala que há um homem moreno, pelo qual Aurora sonha com ele. E ali aparece uma mulher branca, fina e elegante, que também pensa nesse homem. E ele está dando as costas para outra e ficando para sempre com Aurora. Aurora fica feliz. Dominga vê uma carta de um casamento. Álvaro e Esmeralda saem para jantar num restaurante muito bonito, onde há um aquário. Esmeralda diz que percebe que é tudo bonito, tudo que o cerca. Ela diz que adoraria que seus amigos queridos estivessem com ela nesse momento. Álvaro diz que queria tê-la conhecido antes, porque queria ser uma dessas pessoas que ela ama. José Armando e Tânia estão no mesmo restaurante e continuam ficando. José Armando percebe que Esmeralda está jantando naquele mesmo restaurante com Álvaro. Ele fica incomodado e triste. Tânia percebe que ele está distraído. José Armando pede para ir embora, pois prefere um lugar com mais intimidade. Álvaro e Esmeralda seguem se divertindo. Adrian toca violão e canta duas músicas tristes, na companhia de Aurora. Adrian fala que daqui a alguns dias Graziela se casará e tudo isso acabará. Ele afirma que não será feliz sem ela. Graziela tenta dormir e sofre pensando no Adrian. Branca comenta com Fátima que Graziela está sofrendo muito. Fátima diz que isso vai passar. Branca diz que ela vai sofrer mais. Branca comenta com Fátima que tem que haver amor, porque senão o relacionamento de Graziela com Emiliano será uma tortura. Fátima diz que Graziela acabará amando o marido, pois ele é um jovem fino e encantador, e o que importa é que ele esteja apaixonado por sua filha. Branca diz que ela gosta de outro. Fátima culpa José Armando e Esmeralda por Graziela ter se apaixonado por Adrian. Esmeralda prova um pouco de vinho e diz que gostou. Álvaro brinda com ela. Álvaro revela a Esmeralda que está apaixonado por ela. Ela fica surpresa e diz que não quer magoá-lo, pois o deve muito. Álvaro pede uma esperança, pois saberá esperá-la. Ele pede que ela pense nesse amor que está oferecendo a ela. José Armando deixa Tânia na casa dela. Ele pede desculpas, mas diz que não se sente bem e quer voltar para casa. Tânia fica chateada. José Armando entra em seu carro e sofre por Esmeralda ter saído com Álvaro Lascaino. Ele diz que não consegue ignorá-la e nem esquecer dela. Crisanta recebe uma ligação de Graziela. Graziela diz a Crisanta que não aguenta mais, pois não quer que o Adrian fique perto dela. Graziela pede que ela convença ele a não trabalhar no dia do seu casamento, porque não suportará que ele lhe veja se casando. Dominga percebe Adrian triste. A Aurora diz que a Dominga leu as cartas e lá dizia que ele se casaria. Adrian diz que não se casará nunca. Dominga diz que ele encontrará uma mulher que goste dele. Adrian fala que a mulher com quem queria se casará com outro em poucos dias. Aurora acha que as cartas se enganaram. Dominga diz que o Adrian se esquecerá da Graziela e a Aurora só precisa dar tempo a ele. No dia seguinte, Crisanta fala com Adrian e diz que falou com Graziela e ela não quer que ele venha trabalhar no dia do casamento dela. Adrian diz que não pode faltar do trabalho. Crisanta diz que Graziela ficará muito angustiada se ele estiver ali. Dominga diz a Esmeralda que sentia pena de ver o Adrian sofrendo. Esmeralda diz que ele ainda ama a Graziela e é uma pena vê-lo sofrer. Esmeralda diz que há amores que nunca esquecem. Dominga pede que Esmeralda pense em si mesma e seja feliz. Ela fala que é difícil ser feliz. Dominga diz que Esmeralda poderá ser algum dia. Esmeralda fala para Dominga que Álvaro confessou que está apaixonado por ela. Branca chega ali e cumprimenta todas. Dominga sai para trabalhar nas coisas da casa. Branca conta para a filha que o casamento da Graziela está chegando, mas ela está desesperada. Esmeralda diz que Graziela deveria defender o próprio amor, pois Adrian é trabalhador e honrado. Branca diz que Graziela tem medo do futuro com Adrian. Branca chama Esmeralda para ir ao casamento da Graziela. Esmeralda prefere não ir, pois o José Armando estará lá.
Hortência pergunta a Álvaro como foi com Esmeralda. Ele diz que não foi tão bem, mas pressentiu uma coisa, pois agora Esmeralda tem outro conceito sobre a vida e acha que com tempo e paciência ela irá aceitá-lo. Branca volta para casa e vê o filho. José Armando comenta que Graziella será a vítima que Fátima sacrificará, fazendo ela se casar com quem não ama. José Armando diz que Graziella está acostumada ao que o dinheiro dá e não consegue desistir. Branca pergunta se o filho irá com Tânia ao casamento. Ele diz que pensou em ir com uma mulher que tem gostado. Ele fala que é uma escultora, filha do diretor do hospital, do Dr. Pérez Montalvo. José Armando liga para Georgina e a convida para acompanhá-lo no casamento de sua prima. Esmeralda demonstra a Álvaro que tem muita vontade de continuar estudando, pois ainda tem muito para aprender. Ela fala sobre as pessoas que lhe ensinaram e menciona Lúcio Malaver. Enquanto isso, Joana segue na casa de Lúcio no interior e percebe que ele voltou. Joana fica muito feliz. Álvaro diz a Esmeralda que sua mãe é professora e pode ajudá-la, pois ela é uma mulher muito boa que sempre está disposta a ajudar os outros. Fátima comenta com Branca que está muito emocionada com o casamento de sua filha. Branca diz que Graziella está muito triste e é difícil disfarçar. Branca pede que Fátima reconsidere, pois não precisa sacrificar Graziella e ela pode vender a própria casa e viver ali com eles. Fátima agradece, mas diz que não tem a vocação para parente pobre e não gostaria de viver de favor. Ela diz que prefere ter sua casa, seus empregados e ela mesma mandar na própria casa. Branca pede que ela pense bem, pois Graziella está sofrendo com tudo isso e ela destruirá a vida dela. Fátima diz que só fará isso se deixá-la se casar com o morto de fome do Adrian. Graziella vai até Adrian e diz que sabe que apesar de seus apelos, ele estará no dia do seu casamento. Ela diz que eles dois vão sofrer e para ela será uma tortura vê-lo. Ele diz que ela não se importa com o que ele sente. Graziella diz que o ama, mas não podem lutar com as coisas que o separam. Ele diz que venceriam muitas coisas se ela tivesse coragem. Graziella diz que naquela tarde que foi vê-lo, estava disposta a tudo. Ele tenta beijá-la, mas ela diz que nesse momento não tem mais coragem para lutar por ele, e essa é a última vez que fala isso para ele. Graziella diz que ele foi o único homem que ela amou e que amará por toda a sua vida. Ela sai e ele sofre. Adrian chega na vila e encontra a Aurora parada ali, mas segue até seu quarto sem dar atenção a ela. Adrian decide escrever uma carta para Florzinha e o pai. Dias depois, Florzinha e Dionísio recebem a carta e ficam sabendo que Esmeralda já pode ver. Florzinha comemora. Dionísio diz que isso é um milagre. Flor também fica sabendo que Graziella vai se casar e que o irmão está se sentindo muito mal. Flor decide não avisar o pai sobre isso. Fátima diz a Tomás que soube que ele está com problemas no carro. Tomás diz que o carro não funciona e está com problemas. Fátima pede que ele chame um mecânico. Fátima liga para Rodolfo e pede ajuda a ele. Crisanta e Branca ajudam Graziella com o vestido. Crisanta pede que Graziella não fique com essa cara, porque o Emiliano perceberá a tristeza dela. Branca diz que ainda está em tempo dela desistir desse casamento.